Sabe aquela ideia que a gente ouve o tempo todo, principalmente nos corredores da faculdade, de que o ateísmo moderno é uma conclusão científica totalmente neutra? Tipo, o resultado inevitável de quem é intelectualmente avançado? Bom, quando a gente pega uma lupa acadêmica e mergulha de verdade nas fontes da teologia sistemática, o cenário que aparece é bem diferente. O que a gente descobre é que o ateísmo não é apenas uma conclusão científica, é na verdade uma profunda rebelião da nossa vontade contra a realidade divina. Então, nesta nossa análise visual de hoje, a gente vai desconstruir essa narrativa e explorar as respostas apologéticas que mostram exatamente onde está a falácia do ateísmo. O nosso roteiro de estudo hoje vai passar por 6 pontos essenciais: a falácia do ateísmo, a supressão da verdade natural, o famoso dilema do mal, autonomia e vazio existencial, a confusão moral moderna e, fechando com chave de ouro, a resposta em Yeshua. Vamos lá, ponto 1, a falácia do ateísmo, focando no orgulho e na autonomia humana. Para começar, a gente precisa entender que negar o Criador é, no fundo, uma patologia da vontade humana, só que disfarçada com uma roupagem de sofisticação acadêmica. Veja bem, lá no Salmo 14, o texto diz que o insensato diz que não há Deus, mas a palavra original em hebraico para insensato é Nabal. E olha que interessante, Nabal não descreve alguém ignorante, sem conhecimento científico ou com baixo QI, de jeito nenhum. Essa palavra descreve uma profunda insensibilidade moral e um desejo absurdo de ter independência ética absoluta. Ou seja, não é falta de inteligência, é resistência moral. E quando a gente analisa a estrutura do texto massorético original, a coisa fica ainda mais fascinante. O termo que é traduzido como não há é Ein. Então não é o cara olhando para o céu e dizendo, puxa, não encontrei evidências de uma divindade cósmica. Na verdade, é uma recusa ativa da presença e da autoridade de Deus. É o orgulho humano dando um verdadeiro golpe de estado espiritual, sabe? É exatamente aquele mesmo anseio antigo por autonomia e por ser o próprio chefe que a gente viu acontecer lá no Éden. E isso, inevitavelmente, levanta uma daquelas questões que a gente não pode ignorar. Se rejeitar a divindade é, no fundo, um ato de autonomia moral e não uma falta de evidência lógica, então, o que exatamente esse universo maravilhoso ao nosso redor está tentando comunicar para a gente de forma ativa todos os dias? O que nos leva direto para o nosso ponto 2, a supressão da verdade natural, ou o que a gente chama de revelação geral. A realidade ao nosso redor não é muda. O cosmos funciona como um texto gigantesco, super informativo, que está o tempo todo narrando a glória de um designer inteligente. E aqui entra uma palavra grega genial que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos 1, anapologetos. É um termo estritamente jurídico. Imagina alguém entrando num tribunal de justiça sem advogado, sem álibi, sem prova, absolutamente sem defesa nenhuma. É inexcusável. Essa ironia cósmica de tentar argumentar contra o juiz do universo de mãos abanando, porque a glória e os atributos invisíveis do Criador são escancaradamente visíveis para qualquer um olhar. E, para ser sincero, a ciência e a matemática de hoje endossam essa premissa de forma esmagadora. O argumento teleológico mostra pra gente que a probabilidade estatística de todo o ajuste fino do nosso universo ter surgido por forças cegas do acaso é zero. Exatamente zero. O naturalismo biológico estrito meio que exige uma fé cega e irracional. Imagina acreditar que a complexidade absurda de uma única molécula de DNA, cheia de códigos e informações, ou o alinhamento perfeito de uma galáxia inteira surgiu do nada absoluto, sem nenhum dedo de uma inteligência por trás. É muita fé no acaso, né? Aí você me pergunta, tá, mas se a evidência é estatisticamente tão óbvia, por que as pessoas continuam negando? É aqui que entra o que a teologia chama de efeito noético da queda. A nossa mente humana faz o que o grego chama de katerhonton. É um esforço monumental para suprimir, para abafar os sensus divinitatis, que é aquele conhecimento inato de Deus, que já vem instalado de fábrica na nossa alma. Imagina a exaustão física de tentar manter uma mola gigante totalmente comprimida debaixo d'água o tempo todo. É exatamente isso que a mente secular faz com a verdade de Deus. Agora, vamos para o ponto 3. Esse é pesado. O dilema do mal, focando na teodiceia e no sofrimento humano. Sem dúvida nenhuma, essa é a maior objeção que a gente enfrenta nos campos universitários hoje. Quando você olha para o naturalismo ateu, a dor humana, a injustiça, as opressões históricas, aquelas coisas brutais que a gente debate nas aulas de sociologia, são vistas apenas como acidentes biológicos absurdos. Não têm um sentido real ou um valor moral final. É só o universo sendo o universo.
Por outro lado, a cosmovisão e a teologia cristãs encaram o mal com total seriedade intelectual. Para o cristianismo, o mal é uma anomalia disruptiva. É uma intrusão ética real, uma invasão que veio da queda e que quebrou a harmonia perfeita da criação de Deus. E essa visão cristã forma a base lógica de um argumento clássico brilhante, o argumento moral. É como uma escada de 3 degraus. Primeiro, se a gente afirma categoricamente que existe um mal objetivo no mundo, tipo coisas que são erradas em qualquer época ou lugar. Segundo, a lógica exige que, se o mal é objetivo, tem que existir uma lei moral objetiva e absoluta acima de todos nós para medir o que é o mal. E terceiro, francamente, uma lei inquebrável exige a existência de um legislador universal. A grande ironia do ceticismo moderno é que o ateu tenta denunciar as injustiças do mundo a plenos pulmões, mas para fazer isso, ele precisa pegar emprestado o padrão moral absoluto exatamente daquele Deus que ele está tentando descartar. Avançando para o ponto 4. Autonomia e o vazio existencial. A sede da alma. Tentar viver nessa autonomia total não é indolor, gera um colapso psicológico severo, e a gente vê muito isso na atual geração de estudantes. O famoso argumento do desejo ganha vida através daquela poesia visceral do Salmo 42. Tem um termo hebraico ali, nefesh, que a gente costuma traduzir como alma, mas que fisiologicamente também representa uma garganta seca, ressecada. Sabe aquele vazio enorme que a gente observa na cultura secular? Não é só uma melancolia existencial de momento, é uma desidratação ontológica aguda da nossa própria essência. É a humanidade gritando por um significado transcendente que somente as águas do Deus vivo conseguem saciar de verdade. E essa profunda carência interna acaba gerando um colapso gigantesco do lado de fora, na sociedade. O que nos leva a uma reflexão inadiável. Pensa comigo, se a gente corta as cordas de qualquer moralidade absoluta e expulsa definitivamente o legislador divino da nossa sociedade, para quem a gente entrega a caneta para definir o que é moral e o que é repulsivo? Vai ser o Estado? A biologia cega? Ou a opinião passageira de quem grita mais alto no Twitter hoje? E é assim que desembarcamos no nosso ponto 5. A confusão moral moderna, o relativismo e a perda total da nossa bússola ética. Quando o ambiente acadêmico começa a tratar a ética apenas como construções sociais subjetivas que a gente pode mudar quando quiser, a sociedade perde a sua bússola. O profeta Isaías já denunciava essa exata falácia há séculos. Ele avisou que chamar a escuridão de luz e o mal de bem é uma reengenharia moral trágica. Tentar estruturar uma civilização ética totalmente divorciada do caráter de Deus é igualzinho a forçar uma máquina com as engrenagens visivelmente quebradas a funcionar com precisão. Não vai dar certo. No fim das contas, o relativismo não entrega aquela liberdade toda que ele promete. Ele só destrói e confunde a nossa própria realidade humana. Mas calma, chegamos ao ponto 6. E aqui está a virada. A resposta em Yeshua, a evidência suprema e a nossa missão. Felizmente, existe um antídoto histórico e teológico absoluto para esses labirintos do ceticismo. A resposta cristã não é só uma argumentação teórica suspensa nas nuvens. Ela está cravada na história. E a filologia de João capítulo 1 mostra isso maravilhosamente bem. A palavra grega lá é eskenosen. Isso não significa simplesmente que Deus deu uma passadinha por perto. Ela descreve o ato intencional de armar uma tenda, de fazer um tabernáculo físico no meio da humanidade. O Logos, aquela racionalidade suprema que desenhou toda a matemática do universo, não deixou o mundo sozinho na confusão moral. Ele assumiu uma forma física e pisou na poeira da nossa história. Yeshua é a expressão exata desse Criador. E a ressurreição corpórea e histórica dele é o verdadeiro checkmate intelectual contra as bases do naturalismo. Sabendo disso, pensa na prática. Defender a fé cristã no dia a dia da faculdade não é sobre vencer debates gritando mais alto. É usar a apologética com sabedoria prática. É fazer aquelas perguntas incisivas que a gente viu, sobre a origem objetiva da moralidade. É apontar com graça as falhas lógicas do secularismo e, acima de tudo, é responder à confusão do mundo com uma racionalidade cheia de amor. A missão inegociável da Igreja, da nossa geração, é ser esse farol intelectual e uma verdadeira contracultura de graça no meio do niilismo moderno. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar uma reflexão que vai muito além das paredes das bibliotecas teológicas. Talvez seja a maior provocação intelectual que a gente possa enfrentar. Se a sua vida, com uma paz ética consistente, inteligência emocional diante do caos e um amor prático pelas pessoas, fosse a única evidência material disponível para a análise rigorosa de um cético, que conclusão essa pessoa chegaria sobre a realidade do Deus vivo? Afinal, o maior e mais irrefutável argumento apologético moderno
É, na essência, uma vida transformada, servindo como uma evidência inegável, irrevogável e poderosamente viva da existência de Deus. Pense nisso.